Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 3 de março, agora na Espanha, 9 horas e 1 minuto, no Brasil, 5 e 1 da manhã. Gente, como eu havia reportado lá no auge da queda, a BTC não ficaria muito tempo para baixo da base da banda de VWAP mensal e a gente voltaria como num efeito elástico para a própria VWAP mensal do mês de fevereiro. Voltamos, chegamos a bater na máxima 94,883, deu uma cedida, mas o nosso target mais imediato é a VWAP anual, que está um pouquinho abaixo do patamar de 100 mil dólares. Depois daquele belíssimo e icônico martelo que ficou desenhado no candle da semana passada, que se encerrou há poucas horas, cujo desenho se encerrou há poucos minutos atrás. Depois desse martelo, para quem não sabe, o martelo é um padrão da análise gráfica clássico que encerra um ímpeto vendedor quando o martelo é ordinário ou um ímpeto comprador quando o martelo é invertido, quando o pavio fica desenhado no topo de um movimento impulsivo. Na verdade, o que o mercado fez foi rejeitar toda essa faixa de justiça do preço aqui, ó, que é o pavio inferior. O mercado, na verdade, rejeitou todo esse patamar de preço do pavio inferior e isso acaba pontificando o fim desse ímpeto vendedor. Agora, na minha leitura, a gente vai formar um pullback numa altura ali próxima a 100 mil dólares para depois continuar a dar vigência a essa canaleta virtual de alta e estressar algo entre 120 e talvez 150 mil dólares. Gente, o que vocês precisam entender é o seguinte. Agora eu estou no gráfico do Others, né, que mede o market cap de todo mundo cripto com exclusão do top 10. O Others está indo invariavelmente para algo entre 1,5 e 2,5 tri. Vocês precisam entender o seguinte. Há algumas horas atrás, o mercado estava extremamente pessimista. Não é segredo para ninguém, eu gravei aqui o vídeo na hora que o índice do medo e da ganância bateu 10. Agora a gente já está em 33, vocês vejam, né? Quando bateu o medo, quando a gente visitou esse patamar de medo extremo, quando bateu 10, eu gravei um vídeo aqui na hora e reportei que a gente estava visitando o índice de medo mais extremado dos últimos 36 meses. E na mesma hora eu falei que historicamente sempre foi um bom negócio comprar o medo extremo e vender na ganância ou na ganância extrema. Mas assim que eu estava gravando o vídeo, um monte de subprotozoário mineral me mandando print de operações super alavancadas no sentido short. E aí o que eu fiz? No vídeo do fim de tarde, lá do dia do fatídico 28 de fevereiro, eu reportei que o mercado ia tomar na mão grande o colateral dos super alavancados no sentido short. Do mesmo jeito que o mercado tomou na mão grande aqueles 4 bi e pouco dos super alavancados no sentido long, porque a BTC caiu de 100 mil para 78, eu falei que se os shortados não encerrassem as suas operações, o mercado ia arrancar na mão grande aqueles mais de 4 bilhões de dólares de colateral dos super alavancados no sentido short. E o que aconteceu? A garantia dos shortados, coitado, se reduziu de 4 bi para um pouco mais de 900 milhões. Ou seja, o mercado tomou na mão grande a garantia dos dois lados. E o índice do medo e da ganância, que chegou a bater 10, agora está em 33. Gente, vocês precisam entender o seguinte. O melhor momento para comprar, o melhor momento para comprar foi quando o índice do medo e da ganância estava lá no medo extremo, na mínima de 36 meses, como eu reportei lá no auge do fatídico 28 de fevereiro. Foi o menor nível em termos de medo extremo dos últimos 3 anos. Aquilo foi um sinal de compra definitivo. No entanto, muitos acharam que era o início de um longo mercado de baixa. Quantos protozoários e subminerais e seres submoleculares orgânicos que
que vão demorar ainda bilhões de anos para ter dois neurônios, um dando curto-circuito com o outro, abriram posições super alavancadas no sentido short porque acreditaram em certos subprotozoários e supostos cripto-influencers que venderam o início de um grande e longo inverno cripto que basicamente não vai vir. Vocês têm ideia? Vocês conseguem ter ideia que vocês têm ideia de que o nosso ciclo... olhem o gráfico do Others. O Others, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, nem avançou ainda para o topo desenhado, para os dois topos desenhados lá no ciclo de 2020 e 2021. O Total 3, que mede a totalidade do market... Agora vamos para o Total 3. O Total 3, o Others cotado em BTC tá acionando aqui um mega botão de bull run. Justamente porque é quando as altcoins de baixa capitalização começam a performar bem contra a BTC. O Total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, também ainda não conseguiu superar o topo histórico do ciclo de 2020 e 2021. Então, se o Others não desenhou topo, se o Total 3 não desenhou topo, se o Total 2, que é a totalidade do market cap do mundo cripto, somente com exclusão de BTC, também não desenhou topo. Se a ETH não desenhou topo, olha, vejam que o topo da ETH histórico ficou lá em 8 de novembro de 2021, quando ela bateu 4.868. O topo da ETH para esse ciclo ainda é 4.000 e pouquinho, ó. Chegou a bater 4.093. Então, se ETH não desenhou topo, se Total 2 não desenhou topo, se Total 3 não desenhou topo, se o Others não desenhou topo, o que vocês, subminerais, estavam pensando quando vocês basicamente se desfizeram de todas as suas posições e entregaram o ouro para Wall Street? Isso que a família do Donald Trump seguiu comprando a queda. Lembrem-se do tweet do Eric Trump, em 25 de fevereiro, antes mesmo daquele mega dip para 78, quando ele tweetou isso aqui, a BTC ainda estava namorando os 80, estava ali ameaçando ir para 79, ele, buy the dips, comprem os mergulhos. E não deu outra. E quando a BTC... Quando o índice do medo e da ganância, bateu 10, que era a mínima de 36 meses, eu falei, gente, eu tô no mundo cripto desde 2013. Eu não me recordo, nos períodos de maior desesperança, eu não me recordo de ver o índice do medo e da ganância ficar abaixo de 15 por mais de 8 horas, por mais de 12 horas. Eu reportei naquele momento que aquilo era um botão de compra e de reversão completamente insano e brutal. E os subminerais começaram a me mandar print abrindo posições super alavancadas no sentido short. Gente, as pessoas, elas não têm olhos de ver. Como que o sujeito pode acreditar em supostos cripto-influencers que ficaram vendendo o início de um grande inverno cripto que basicamente não vai rolar se os principais índices nem desenharam topo para esse ciclo? ETH não desenhou topo, Total 2 não desenhou topo, Total 3 não desenhou topo, Others não desenhou topo. Gente, os gráficos estão perfeitamente alinhados para ganhos transformadores. Eu vou repetir, os gráficos estão perfeitamente alinhados para ganhos transformadores. Muitos ficarão milionários nesse ciclo. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo e que facilmente vão entregar vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Outra coisa, muitos vão ficar milionários nesse ciclo e 99% deles ficarão milionários só na tela, porque não terão coragem de fazer o divórcio na hora que isso for necessário. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert vai fazer isso junto comigo. Tem gente que tá pagando 170 na Solana agora. Quanto é que tá a Sol? 160, chegou a bater 170 e tal.
E quando a Solana bater 1.200, o sujeito não vai ter coragem de vender Solana. Eu já fiz esse divórcio. É duro, porque o meu preço médio de compra em 2000, que foi o meu ciclo transformador lá nos idos de 2016, 2017, meu preço médio de compra da ETH foi 14, 13 dólares. Só que eu tinha para mim que a ETH, porque eu fiz as minhas projeções seguindo influencers americanos e alemães, eu fiz as minhas projeções, a ETH era impossível, era virtualmente impossível a ETH ultrapassar 0,10 BTC. Então vamos lá para o gráfico, vamos voltar no tempo, vamos lá para os idos de 2016, 2017, ó. Basicamente, o meu preço médio de compra da ETH foi 13, 14 dólares. Então, quando a ETH bateu 0,10 BTCs, eu desembarquei, ó. Só que, para minha surpresa, a ETH foi a 0,15 BTC. E o meu preço médio de compra tinha sido 13, 14 dólares. E eu desembarquei com a ETH, agora eu vou botar a ETH em dólar. O meu preço médio de compra foi 13, 14 dólares. E o meu preço médio de venda foi 700 dólares, quando a ETH bateu 0,10 BTC. Então, voltando aqui para... Vou botar no par ETH USD da Bitstamp, para a gente poder, que é o gráfico mais longevo aqui, para a gente poder ter em perspectiva o que aconteceu comigo lá em 2017. Olha aqui, meu preço médio de compra foi 13, 14 dólares. E eu, basicamente, quando uma ETH bateu 0,10 BTCs, eu basicamente saí a 700 dólares. Saí aqui, ó. Só que, para minha surpresa, a ETH foi bater 1.420 dólares. E eu fiz a burrada de tentar recuperar essa diferença de 700 para 1.420, aportando em outras altcoins. Aí veio a minha primeira dura lição do mundo cripto. Qual foi? Qual seja, que depois que a BTC desenha topo, não tem cristão que faça as altcoins bombearem. Então vocês precisam entender duas coisas. Não tentem acertar o fiofó da mosca, não tentem acertar o topo. Quando a dominância cair para a mediana dessa congestão aqui, primeiro, quando a dominância avançar de cima para baixo contra 46%, que foi os cumes que desenhou 99% do topo das altcoins no ciclo passado, quando a dominância perder 46%, não há outra maneira de vencer esse jogo. Vocês precisam colocar 50% do patrimônio cripto de vocês em stablecoins, que são altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano ou contra o euro. Ah, mas Renato, eu opero XRP contra a BRL. Tudo bem. Se você ama o BRL, fica no BRL, fica no real. Quando eu falo stablecoins, eu falo de um desembarque do mundo cripto, que são altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar ou contra o euro. Eu prefiro ficar aportado em stablecoins pareadas ao dólar ou ao euro. Se você ama o BRL, fica no BRL. O que eu estou querendo dizer é que se a dominância perder 46%, a gente já vai estar falando da BTC namorando 200 mil dólares, a gente já vai estar falando do market cap de todo mundo. Então, se a BTC tiver a 200 mil dólares, o market cap do Bitcoin já vai estar lá em 4 tri, 5 tri. Eu estou falando de um market cap de toda a criptografia acima de 10 trilhões. Então, eu estou falando, num cenário desse, eu estou falando de uma AVAX a 300, 400 dólares, talvez indo para 500 dólares. Eu estou falando de uma Solana indo para 1.000 dólares, talvez esteja 900, indo para 1.000 dólares. É essa a realidade que eu quero que vocês entendam. Eu vou repetir, não existe outra maneira de vencer esse jogo senão controlando o percentual de stablecoins nos seus portfólios por meio da dominância. A dominância é o termômetro que mede o fluxo de liquidez em direção às altcoins e de volta para a BTC. Vocês não brinquem com isso. Em algum momento a BTC vai sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Quando esse ciclo terminar para as altcoins, que vai acontecer quando a dominância estiver num patamar entre 46% e 42%, porque vocês vejam que a dominância historicamente está desenhando um platô aqui. Deixa eu só tirar
essa grade logarítmica, a dominância está desenhando um platô aqui, ó, de fundos ascendentes. Então, é improvável que a dominância caia para algo abaixo de 42%, 43%. Então, se a dominância perder os cumes, 46%, 47%, vocês têm que estar com 50% do próprio portfólio em stablecoins. E BTC, BTC é o único criptoativo do qual eu não desembarco, eu só acumulo. Mas, de qualquer forma, se a gente avançar para 42%, 43%, provavelmente a gente vai estar desenhando o topo contra dólar para 99,9% das altcoins. A única maneira de vencer esse jogo é controlando o percentual de stablecoins no próprio portfólio por meio da dominância. Eu estou no mundo cripto desde 2013 e eu falo com propriedade. Eu estou falando como um profissional. Não tentem se agigantar contra o mercado porque ele toma tudo de vocês e mais um pouco. Na Seara Fática, mercado cripto vê o influxo e a entrada de 330 bilhões de dólares em menos de 4 horas. Ou seja, 0,33 tri em 4 horas. Aí os minerais me perguntam, Renato, da onde vai sair a liquidez? Tá aí, ó. Da onde saíram 0,33 tri em 4 horas? Da onde? O mercado, gente, ele basicamente promoveu um darwinismo mercadológico em que a sardinhada basicamente entregou o seu patrimônio cripto para os grandes players. E o Eric Trump foi para as redes dizer que ou Wall Street adota os criptoativos ou ela morrerá. Segundo o Eric Trump, as finanças tradicionais devem se adaptar imediatamente à nova realidade. Os mercados criptográficos dispararam com a ordem executiva assinada por Donald Trump, criando a reserva estratégica de criptomoedas em favor do Estado Nacional norte-americano. A ordem executiva confirmou que os Estados Unidos vão adquirir BTC, ETH, XRP, Solana e Cardano. Segundo o Eric Trump, essa realidade das finanças tradicionais, que funcionam de segunda a sexta, de 9 às 5, é completamente ultrapassada, paleozoica, para dizer o mínimo, e ou Wall Street se adapta ou ela morrerá. Vocês podem ter certeza que o influxo de grana em favor dos ETFs de BTC e ETH vão voltar com força total. E o ex-diretor do Goldman Sachs, que saiu do Raul Paul, que saiu da diretoria do Goldman Sachs naquela época em que o conselho de acionistas proibia sequer mencionar a palavra Bitcoin. Ele é um visionário, Raul Paul. Ele disse que a fase Banana Zone, que é aquela fase da irracionalidade, que nesse ciclo vai ser quando qualquer projetinho vai valer centenas de bilhões de dólares, que vai ser quando o market cap do Bitcoin vai estar lá entre 4 e 5 tri, o Total 2 já vai estar visitando 7, 8 tri. É aquele patamar de saída que eu tenho reportado aqui no canal. Essa fase da Banana Zone, que é a fase da irracionalidade, que facilmente vai levar o market cap de toda a criptografia para algo acima de 12, 13 tri, na minha leitura, o market cap do mundo cripto vai avançar para algo em torno de 50% do market cap das Big Techs. Então as Big Techs hoje estão ali indo para 25, talvez 30 tri. Com mais uma expansão que vai rolar, eu acho que a gente vai bater em algo próximo a 15 tri. E aí o Total 2, vamos botar no Total 2, aí o Total 2 vai avançar para algo próximo a 7, 8 tri. É o meu prognóstico, gente, é o meu prognóstico. Eu tô alinhado com o Raul Paul, ex-diretor do Goldman Sachs, é o meu prognóstico, tá aqui, ó, Final Target, 7, 8 tri. Então, gente, vocês vejam que é só se o sujeito for um subprotozoário para ele não estar embarcado no mundo cripto. Eu vou repetir, até o final desse ciclo, o market cap do mundo cripto ostentará basicamente a metade do market cap das Big Techs, que está indo lá para 20 e tantos, 30 tri, e é para onde o market cap do mundo cripto está indo. Quanto é que vale todo o mundo cripto neste exato momento?
Essa é para os subminerais, 2,91 tri. Então a gente vai sair de 2,91 tri e vai namorar os 15 tri. Vocês têm ideia do que vai acontecer com uma Avax, com uma TRX? A TRX vai para quase 2 dólares. Uma Avax vai facilmente visitar os 500 dólares. E por aí vai. E o mais engraçado é que os subprotozoários eles só vão voltar para Solana quando ela estiver acima de 300. Alguns vão dizer que é topo. Não, porque já tinha visitado 295, é topo. Alguns só vão voltar para Solana mesmo quando ela estiver acima de 500. Porque um bom Zé Topinho, ele tem que comprar um topinho. Porque ele é Zé Topinho. Ele não vai... Ele basicamente viu o índice do medo e da ganância bater... Quanto é que bateu? Bateu 10... E ele basicamente só vai voltar quando a Solana passar de 500 dólares. Porque ele é Zé Topinho. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump sinalizou a criação... Sinalizou não, assinou a ordem executiva, mas não falou sobre a fonte de financiamento. Agora, o próprio staff que vai se reunir no tal do Conselho Consultivo de Criptoativos da Casa Branca estão dizendo que a fonte de financiamento ou é o ouro de Fort Knox, aquele lá que o Elon Musk disse que nem existe mais, ou na sua integralidade, porque o governo americano tem 36 trilhões de dólares em dívidas. Se o Trump usar 10% do ouro de Fort Knox, isso já injetaria imediatamente mais de 1 trilhão de dólares no market cap do mundo cripto. Se ele usar as tarifas contra México, Canadá e zona do euro, isso injetaria também algo em torno de 1 trilhão, 1 trilhão e meio. Ninguém sabe qual é a fonte de financiamento. Isso vai ser revelado agora, no dia 7 de março. Mas o fato é que, como a reserva, a sua criação já foi determinada, achar a fonte de financiamento... Eu acho que a fonte de financiamento mais factível, para dizer o mínimo, seria a proposta da senadora Cynthia Lummis, no sentido de destinar 10% do ouro de Fort Knox para o ouro digital, que seria a BTC e os criptoativos eleitos pela ordem executiva do Donald Trump. Mas se a fonte de financiamento for também a guerra tarifária, não tem problema. Basicamente não importa. O que importa é que vai entrar entre 1,5 e talvez 2 trilhões de dólares de dinheiro novo no mundo cripto. E lembrem-se, não há BTC para todo mundo. Israel suspendeu integralmente a ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza, acusando o Hamas de impedir uma nova trégua. O fato é que a infraestrutura da faixa de Gaza está colapsada, não tem energia elétrica, não entra combustível. Basicamente, nessa época do ano, ali na faixa de Gaza, na madrugada, facilmente as temperaturas ficam abaixo de 10 graus. Há relatos de crianças, mulheres e até homens mais velhos também, mais idosos, morrendo de hipotermia. O fato é que Israel acusa o Hamas de não permitir a entrada completa das tropas de segurança de Israel e também não cumprir com o acordo do corredor humanitário de evacuação da faixa de Gaza. Basicamente, o que está acontecendo é que Israel parece que está promovendo Já que o Hamas não quis concordar com os termos de evacuação da faixa de Gaza, Israel parece que está aceitando lá uma morte por inanição ou por hipotermia dos habitantes da faixa de Gaza, porque não tem energia elétrica, não tem infraestrutura, e o Hamas também não aceita o tal do corredor de saída humanitária. Enfim, é lamentável o que está acontecendo, e o Zelensky rejeitou os apelos por um cessar-fogo imediato entre Ucrânia e Rússia. Nas palavras do Zelensky, seria a repetição do que aconteceu nos eventos que se sucederam à invasão da Crimeia lá em 2014, sem garantias de forças militares ocidentais. O Zelensky disse que aceitar um cessar-fogo é garantir a perda total do território ucraniano para os russos num futuro muito próximo. Mas também ele não deu qual seria, ele não ofertou uma outra solução, ele não deu ao mundo uma outra alternativa. Agora, o Zelensky espera um dinheiro milagroso por parte da União Europeia.
E a Europa não tem dinheiro para mandar para a Ucrânia, não tem armas suficientes para mandar para a Ucrânia. O Donald Trump já sinalizou que não vai mandar mais armas nem dinheiro para a Ucrânia. O Elon Musk está a ponto de desligar os satélites que controlam os drones ucranianos a qualquer momento. O Zelensky está flertando, sim, com a extinção do seu povo. Enfim, gente, nesse cenário apocalíptico, Mad Max, literalmente, a BTC agora está avançando para um patamar ligeiramente acima da mediana do canal de Keltner. Eu não me assustaria em nada se a BTC explodisse em direção à VWAP anual, que nesse momento está lá no patamar de 100 mil dólares, um pouquinho abaixo, está em 99.800. Eu não me assustaria se num novo movimento espasmódico a BTC visitasse os 100 mil dólares. Então eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XRP, BNB, LTC, Atom, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.